Hoje nossa aula é de conjuntos numéricos, tá bom? Então vamos ver os conjuntos numéricos. Dentro dele nós vamos ver os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, tá? Então começando pelos números naturais. Tem uma brincadeira até na faculdade que falava: Deus criou os números naturais, a partir dali é a criação do homem. Então o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, tá? Como está aí, ó, a letra N. Onde que ele começa com 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9 e assim vai até o infinito, tá? Então, o conjunto dos números naturais, ele é o quê? Do 0 até o infinito. Onde que eu tenho do 0 até o 9, nós chamamos de dígitos, né? Algarismo. A partir do 9, quando começam a ocorrer as combinações com os outros algarismos, do 1 com 0, do 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, para dar o 12, 13, 14, 15, isso aí são combinações. A partir do 10, eles são chamados de polidígitos, tá? Dígitos e polidígitos. Teve uma questão uma vez, eu não me recordo qual foi a escola que caiu, que teve uma questãozinha dessa falando de polidígitos. Então, se você não souber o que é polidígito, acaba perdendo essa questão muito boba. Então, o que são os polidígitos? São os números formados pelas combinações dos dígitos, de 0 a 9. Tá? E nesse conjunto dos números naturais, ele tem um subconjunto. Qual seria esse subconjunto? Conjunto dos números naturais com um asterisco em cima. Toda vez que tem um asterisco em cima, quer dizer que é sem o elemento 0. Tá? E assim vai embora. Sem o elemento 0. Então, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, né, sem o elemento 0. Esse conjunto aqui, ó, daqui para cá, eu posso te afirmar que ele é positivo. Eu posso afirmar que esse conjunto aqui ele é positivo. Por quê? Porque ele não tem o 0. O 0 é um elemento neutro, ele não é positivo e ele não é negativo. Então, e aquele outro ali que vai com 0? Eu posso te afirmar que ele não é negativo. É um conjunto não negativo. Mas também não posso falar para você que ele é positivo, porque ele tem o 0. Guardem isso. Sem o 0, eu posso afirmar que é positivo. Com o 0, eu posso te afirmar que ele não é negativo. Tá bom? Consequentemente, esse conjunto aqui está dentro desse aqui. Concorda comigo? Então, eu posso dizer para você que esse conjunto positivo aí, ó, sem o elemento 0, está contido no conjunto dos números naturais. Logo, ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Tá legal? Números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Ele surgiu da necessidade dos números negativos. Então, o que aconteceu? Se eu tenho os naturais do 0 até o infinito, né, 1, 2, 3, eu tenho agora os seus simétricos. O 0 é o fiel da balança, à direita eu tenho 1 mais 1, à esquerda eu passo a ter o menos 1. Depois eu venho com mais 2 e tenho o menos 2. O mais 3 e tenho o seu oposto, o seu simétrico, menos 3. E assim vai. Mais 4, aqui eu tenho menos 4. E assim sucessivamente. Então o conjunto dos números inteiros passou a integrar com o número negativo. Tá? Então aqui eu tenho Z, onde eu tenho aqui, ó, para o menos infinito, vou botar aqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e minhas reticências, até o infinito. Então, você vê que temos os simétricos. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3 e assim sucessivamente. Esse é o nosso conjunto dos números
inteiros. Então vamos ver a particularidade aqui do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros com sinal de mais aqui. O que eu quero dizer? Que ele é o 0, 1, 2, 3, 4. E assim vai embora. Onde você, se eu perguntar para você, esse conjunto aqui é positivo? O que você me responde? A maioria é positivo. Não, não se esqueça. Eu tenho zero. Zero é um elemento neutro. Eu não posso afirmar que ele é positivo nem negativo. Então eu posso dizer para você que esse conjunto com sinal de mais dos números inteiros, ele é um conjunto não negativo. Não negativo, porque eu tenho zero. Agora, se eu pegar para você e fizer isso aqui, ó, asterístico e o sinal de mais, onde que eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Agora eu posso afirmar para você que ele é positivo. Quando eu não tenho o zero e o sinal de mais, é um conjunto dos números inteiros, né? O subconjunto positivo. Positivo. Tá legal? Positivo. Aí eu venho aqui. Conjunto dos números inteiros com sinal de menos embaixo. É negativo? Não. Desculpa. Um, dois, três. O conjunto dos números inteiros com sinal de menos embaixo, ele vem, ó, reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ele é negativo? Não. Ele é não positivo. Por que ele é não positivo? Por causa do zero. O zero ali. Tá legal? E o outro aqui, ó. Asterisco com sinal de menos. O que nós vamos ter? Menos 3, menos 2, menos 1. Agora esse conjunto ele é negativo? Sim. É o conjunto dos números inteiros negativos. Porque ele não tem o elemento zero. Guardem bem isso. Positivo com zero é não negativo. Positivo sem o zero, ele é positivo. Negativo com zero, ele é não positivo. Negativo sem o elemento zero, ele é negativo, tá? Não pode esquecer. Então, tudo isso aqui é subconjunto do Z, tá? Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui está contido em Z, tá? Está contido em Z. Logo, eu também tenho isso aqui. Não é o conjunto dos números naturais? Sim. Então, o meu conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. É um subconjunto. Tá? Um subconjunto. Então, gente, vou sumir aqui para falar dos racionais, que eu vou ficar na frente. Conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais, ele vem na forma de fração, tá? Ele é representado na forma de fração, onde que ele é representado pela letra Q, tá? Q, racionais, letra Q, tá? Ele é em forma de fração. Onde que nós temos a definição dele. A definição dos números racionais é que x tá o quê? X é igual a A sobre B, onde A e B pertencem
ao conjunto dos números inteiros e B é diferente de zero. Observem, o A e o B pertencem ao conjunto dos números inteiros, então ele pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo, correto? Ou também o elemento neutro, que é o zero. Só que o B não pode ser zero. Mais uma vez eu falo, o zero é divisível por qualquer número. 0 dividido por 1 é 0, 0 dividido por 2 é 0, 0 dividido por 10 milhões é 0. Mas o zero não divide ninguém. Dá uma indeterminação, tá? Dá uma indeterminação. Então, o zero não define ninguém. Então, quem é que constitui os números racionais? Os números racionais, ele é constituído pelas frações ordinárias, né? Frações ordinárias nós temos as dízimas periódicas e os decimais exatos. Decimais exatos. Vamos botar aí, 4 dividido por 2, 2. É um decimal exato, não é isso? 3 dividido por 2, 1,5. Deu uma conta exata. Tá? Então, deu a conta exata, é uma fração, é um número racional. Tá? E o que seria a dízima periódica? A dízima periódica, o nome já diz, já possui um período. Vamos colocar aqui, ó, 1,333, onde se repete o 3333. Então, é uma dízima periódica. Isso aqui chamado de período. Isso aqui é o nosso período. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? Período, isso aqui é o nosso período. Onde, a partir do momento que eu começo a ter, depois da vírgula, vários números, não tendo uma sequência lá de pelo menos tem que repetir 3 números a mesma coisa, para poder confirmar que é uma dízima periódica, ela passa a ser uma dízima não periódica, tá? Ela passa a ser uma dízima não periódica. Com isso, você observa que o conjunto dos números racionais, ele tem os decimais exatos, também as frações ordinárias. O que acontece ali? Os números inteiros e os números naturais estão dentro do número racional. Faz parte do conjunto dos números racionais. Então, eu posso dizer para vocês que o conjunto dos números naturais, ó, o conjunto dos números naturais que está contido nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais, tá? Isso aqui. Então, nós já vimos, um conjunto está dentro do outro, tá legal? O conjunto dos números irracionais, né, que é representado pela letra I, os seus elementos são aqueles que não pertencem ao conjunto dos números racionais, né? Os elementos dele, elementos que não pertencem aos números racionais, correto? Aos números racionais. Então, esses elementos que não pertencem aos números racionais, o que seria eles? Nós sabemos que os números racionais ele é constituído de dízimas periódicas, decimais exatos, tá? Então, o que não pertence a eles? A dízima não periódica, dízima não periódica. Dízima não periódica são aqueles que têm decimais infinitos. Ele não tem um período, não tem aquele algarismo que se repete por uma sequência, tá?
Então, o que seria um exemplo de dízima não periódica? Então, o exemplo de dízima não periódica seria aqui, ó, 0,37984 e assim vai. Então é um decimal infinito, ele não tem um período, não tem um padrão. Então é uma dízima não periódica. Também outro elemento que constitui ali é raiz de 2, raiz de 3, né? Raiz de 7 e assim sucessivamente. Outro também que é elemento, o número π, o número Euler, tá? O número π, o número Euler. Então todos esses são elementos do conjunto dos números irracionais, tá? Eles não pertencem ao conjunto dos números racionais. E tem uma particularidade, que quando a gente começa a representar ele no diagrama de Venn, né, eu aprendi isso desde a época de colégio, por um professor, não me recordo quem, ele chamava de satélite esse conjunto. Você vai entender agora o porquê do satélite, né? Ele fica fora dos elementos, né, do conjunto dos números racionais. Ele fica fora. Tá legal? Então a gente chama ele de satélite. É um conjunto satélite. Que ele fica aqui, ó. Vamos ver aqui, eu tenho os naturais, eu tenho os inteiros, eu tenho os racionais, ó. Conjunto dos números racionais. Correto? É um dentro do outro. E eu tenho o meu irracional. Tá aqui, ó. Ele é um satélite. Ele fica orbitando aqui, ó, o conjunto dos números racionais. Então nós temos... Você vê que eles estão tudo aqui, ó. Esse está contido nesse, que está contido nesse. Tá legal? Agora os números reais. Os números reais são todos os números reunidos ali, ó. Né, dos naturais, que estão os inteiros, os racionais e os irracionais. Então, o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, então, o conjunto dos números racionais é a união dos irracionais com os racionais. Então, esse é o conjunto dos números reais. É a união entre eles. Eu fiz essa união, eu tenho todo ele. E como eu represento ele aqui, ó? Ele fica aqui, ó. Naturais, inteiros, racionais, os irracionais, que é o meu satélite, eu venho agora com meus reais. Tá? Então, o meu conjunto dos números reais é a união entre o irracional e o racional. Tá? Então, esse é o meu conjunto dos números reais. É a união entre eles, é a junção, todos eles ali. Uma particularidade que eu posso escrever também meu número irracional, que ele pode aparecer para vocês como sendo o irracional, ele é a diferença dos reais com os racionais. A diferença é tudo que tem nos reais que não tem nos racionais. O que tem tudo que tem nos reais? O I, né? Que não tem aqui. É o I, tudo aqui, é I, Q, Z, N. Tudo que tem aqui, que não tem aqui dentro dele, é o I. Então, eu posso também escrever meu conjunto dos números irracionais dessa seguinte forma aqui. Tá legal? Então, relembrando, naturais é um subconjunto dos inteiros, os inteiros é um subconjunto dos racionais, tá? Onde que os racionais é um subconjunto dos reais, tá? Dos reais.
onde que o conjunto dos números reais é a união dos irracionais com os racionais. Então, o conjunto racionais, ele é um subconjunto dos reais, tá? Os racionais é um subconjunto dos reais. O irracional, ele é um subconjunto dos reais, tá? Então ele tem esses, são subconjuntos os dois. E a união dos dois me dá o reais, tá bom? Não esqueçam disso. Então agora nós vamos começar a trabalhar operações com conjuntos, tá? Operações com conjuntos. A operação com conjuntos nós temos a união, a interseção, a diferença, o complementar, tá? Onde que nós vamos trabalhar que a união, ela é representada pela letra U. Pela letra U. União ou reunião, você vai pegar dois ou mais conjuntos e colocar em um único conjunto. Olha só, observem aqui então. Eu tenho um conjunto A, onde ele tem 0, 1, 2. Eu tenho um conjunto B, onde ele vem com 2, 3, 4 e vai embora. Correto? Eu tenho esses dois conjuntos. Trabalhar somente com esses dois. Eu represento para você que a união B. A união B fica de que forma? Vou reunir os dois. 0, 1, 2. Observe que o 2 tem aqui e tem aqui, mas ele só entra uma única vez. 2, 3, 4. Isso é a minha união ou reunião de conjuntos. Se eu tivesse um outro conjunto aqui, C, eu colocasse 3, 4, 5 e pedisse a união A, união B, união C, como eu já tenho a união B, só falta unir com C, o 3 tem aqui, o 4 tem aqui, ele só entra uma única vez. Só vou acrescentar nesse conjunto de cima o 5, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Legal? Então, isso é união. É reunir os elementos que estão de cada conjunto em um único conjunto. Tá bom? Só enriquecendo mais o exemplo aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, onde eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho, se eu não me engano, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Esse conjunto aqui, ele me representa a união dos três. Então, esse conjunto aqui, ó, ele vai me representar A, união B, união C. Essa representação que nós estamos fazendo é o famoso diagrama de Venn. Tá? Diagrama de Venn. Nós vamos começar a trabalhar muito com isso. Temos exercícios para poder... Isso aí ajuda a interpretar na resolução lá. Tá bom? Então, fazendo essa união aqui, eu passo a ter, dentro desse conjunto aqui, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Todos eles aqui dentro. A interseção dos conjuntos, ela é representada com o U de cabeça para baixo. A interseção são os elementos comuns que possuem nos conjuntos, tá? São os elementos que se repetem em um conjunto e no outro. Então, os elementos que se repetem no conjunto é a nossa interseção. Então, vamos lá. O conjunto A
ele tem 0, 1, 2, 3, 4. O nosso conjunto B, ele vem com 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, fazendo a interseção desses dois conjuntos, eu tenho que A interseção B. O A interseção B são os elementos que se repetem. Quem que repete aqui? O que está no A e o que tem no B? O 2 e o 2. Então, vem para cá. O 3 tem aqui, tem aqui. Então, o 3 vem para cá. O 4 tem aqui, tem aqui. Então, o 4 vem para cá. Essa é a nossa interseção. Vamos supor que eu tenho uma letra aqui, C, um conjunto C, com 5, o 6 e o 7. Então, a interseção de B interseção com C. B interseção com C vai ser o 5 e o 6. Então, agora, se eu pedisse para você aqui, ó, a interseção C. Tem o elemento de A que repete no conjunto. Tem elementos do conjunto A que se repete no conjunto C? Não. Quando não tem, nós chamamos de vazio, que é representado entre as chaves ou com esse símbolo aqui, tá? Que é chamado de vazio. Aqui eu tenho o conjunto A e o meu conjunto B, tá? Onde eu tenho a interseção entre eles, 2, 3 e 4. A interseção fica aqui dentro, ó. 2, 3 e 4. E aqui fora ficam quem? Os que não estão na interseção. Aqui é o 0 e o 1. E no B quem é? O 5 e o 6. Tá? Esse pedaço aqui, ele tem uma grande particularidade, tá? Esse que estão aqui, ele tem uma particularidade, tanto esse quanto esse, eles podem, quando vem falando assim, somente ou apenas, somente ou apenas, os elementos que pertencem somente ou apenas ao conjunto A. Então, somente ou apenas o conjunto A quer dizer que ele não pertence a B. Logo, é o 0 e o 1. Lá do outro lado, os elementos que pertencem apenas ao conjunto B. Então, o 5 e o 6. Guardem isso quando falar somente ou apenas. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto C. Onde que eu tenho o conjunto A com os elementos, né? 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto C, 5, 6, 7. Quando eu pedir a interseção C, né? A interseção C me deu quem? O vazio. Logo aqui, ó, não tenho nada que nem aqui, ó. Então, quando acontece isso aqui, não tem interseção, nós chamamos de conjunto disjunto. Conjuntos disjuntos, não tem interseção. Toda vez que falar para você, conjuntos disjuntos, ele não tem interseção. Tá legal? Não esqueçam disso aí. Agora, nós vamos ver a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos. Vou pegar o mesmo exemplo lá de cima, ó, o A e o B. Então, se eu pegar para você a diferença A diferente de B, tá? O A. Então, são todos os elementos que tem no conjunto A que não tem no conjunto B. Então, como é que está aqui, ó? A diferente de B. O que tenho no A que não tenho no B? O 0 e o 1. Tá? O 0 e o 1. Agora, observem nessa diferença aqui. Observaram? Entre o 0 e o 1 que tem aqui, somente ou apenas em A. Só isso. Agora vamos ver o caso inverso.
B diferente de A. São os elementos que tem em B que não tem em A. O que eu tenho em B que não tenho em A? O 5 e o 6. Observem lá também, ó, 5 e 6. Somente ou apenas, vou botar assim, apenas em B. Tá? Não esqueça que o somente ou apenas é a diferença. Faz essa associação. O somente e apenas é a diferença entre eles. Tá bom? Não esqueçam desse detalhe. A diferente de B, A menos B, ele é diferente de B menos A, tá? Não pode esquecer isso. E analisando no diagrama de Venn, se eu botar aqui esse pedaço todo ele pintado, somente ele é o A diferente de B. Se eu pegar todo ele aqui, ele é o B diferente de A, tá? A diferente de B, B diferente de A. E o nosso centro ali, para a gente não perder essa viagem, tão bonitinho aqui, ó. O nosso centro de amarelo, ele é o A interseção B, tá? Representado no nosso diagrama de Venn, tá? Não pode esquecer disso aí, tá bom? Agora vamos ver o nosso complementar. O complementar, uma das formas, é representado pela letra C. Tá? Letra C, entre dois conjuntos. O complementar de B em A. Tá? Esse quer dizer complementar de B em A. Tá? Complementar de B em A. É o que está em cima em relação ao de baixo. Complementar de B em A. Logo, esse complementar, como é que eu vou fazer isso, professor? Nada mais, nada menos que o complementar de B em A, você monta da seguinte forma. O complementar de B em A, ele é feito como? É A diferente de B. Observe, o complementar de B em A é A diferente de B. Agora vamos ver, ó. O complementar de A em B. Ó, complementar de A em B. Complementar de A em B, ele é de A em B, ele é B diferente de A. Tá? Então, quando for resolver, é a letra que está embaixo menos a letra que está de cima. Quando você for ler, é a letra de baixo em relação a letra de cima, desculpa, em relação à de baixo. Então, complementar de B em A, quando eu for fazer, é A diferente de B. O complementar de A em B, quando eu for montar, é B diferente de A. Tá? É dessa forma que a gente faz. Então, se eu pego aqui, ó, o C, um outro complementar aqui, só para a gente fazer. O complementar de C em A é o que? É A diferente de B. Se eu pegar o complementar de A em C, é C diferente de A. Eu até errei aqui, ó. Aqui é C, tá? Então, esse é o nosso complementar. É tudo que nós fizemos na diferença. Então, nós já calculamos ali. Vamos ver aqui, ó. O que nós calculamos ali? O complementar de B em A, nós fizemos aqui em cima. Quem é? O 0 e o 1. O complementar de A em B, nós fizemos aqui também. Quem é? É o 5
e o 6. O complementar de A em C é só olhar aqui o que nós temos, a diferença entre eles, e botar aqui, tá bom? E quando não tem diferença, os conjuntos são iguais, então a diferença é vazia, correto? Não tem um complementar, é vazio. Vamos lá, pessoal, vamos praticar um pouquinho. Exercício número 1. Se A é um subconjunto de B, então a interseção de A e B é precisamente o conjunto. Então, vamos ver. A, ele é um subconjunto de B, então quer dizer que A está contido em B. A está contido em B, quer dizer que A está dentro de B. Logo, se a interseção B quer dizer o quê? Os elementos repetidos, né? Os elementos que tem no conjunto A e que tem no conjunto B. Os elementos que tem no conjunto A e que tem no conjunto B, quais seriam a interseção entre eles? Se A é um subconjunto de B. Quando eu tenho um subconjunto de um conjunto e a interseção entre eles é o próprio subconjunto. Aqui seria o conjunto A. A interseção de A com B é o conjunto A. Letra C. Pô, professor, não entendi. Tudo bem. Conjunto A. 1 e 2. O conjunto B. 1, 2 e 3. O conjunto A é um subconjunto de B? Sim. O conjunto A está contido no conjunto B? Sim. Logo, a interseção de A com B é igual 1 e 2, correto? Né? O A tem 1 e 2 e o B tem 1, 2 e 3. Os elementos que se repetem é 1 e 2. A interseção B, 1 e 2. Agora analisa, quem é a 1 e o 2? É o conjunto A. É um subconjunto. Então, a interseção entre dois conjuntos, sendo um deles subconjunto do outro, é o próprio subconjunto. Não esqueçam mais isso. Sendo A 1, 2, 3, 4, B 1, 3 e 4, C 1 e 4 e D 0, 2 e 5, calcule. Então vamos ver a união de C com D. De C com D é 0, 1, 2, 4 e o 5. Já coloquei na ordem crescente, tá? Mas se você colocasse em ordem aleatória, não teria problema. A união B, união D. A união B, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 3 e 4, tá tudo aqui. Já a união B é o próprio conjunto A. Observaram? União com conjunto D. Então vem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, o 4 e o 5. Tá? Toda união a gente só coloca um único número. Pode ter 4 conjuntos com o número 2. Repetiu o 2 4 vezes? Não, é uma única vez. Agora, a interseção B é o que tem nos dois. O que tem no A que tem no B? O 1 e o 3 e o 4. A interseção B é o próprio conjunto B, concorda comigo? 1, 3 e 4 é igual ao conjunto B. Consequentemente, o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Não esqueçam disso. C interseção D. C interseção D. Eu tenho alguma coisa que repete no C e tem no D? Não. Então, é vazio. Ou... certo? B diferente de C. É o que eu tenho no B que não tenho no C. O que eu tenho no B que não tenho no C? O 3.
C diferente de A. É o que eu tenho no C que não tenho no A. O que eu tenho no C que não tenho no A? Nada. Vazio. Complementar de C em relação a A. Logo, C em relação a A quer dizer que é A diferente de C. Se é A diferente de C, é o que eu tenho no A e que não tenho no C. O que eu tenho no A que não tenho no C? O 2 e o 3. Tá legal? Bem simples. Sejam os conjuntos A, ABCD e B, FBDG. Então, A e B. Então, A diferente de B é. A diferente de B é. A diferente de B. É o que eu tenho no A que não tenho no B. O que eu tenho no A? O A, o C. Alternativa D. 4. Seja os conjuntos A, né? A, B, C, D, B, 2, 4, 6, 8, C, 3, 4, 5, 6. Determine A interseção B, interseção C. A interseção B é o que tem nos dois. A, B, C, D, 2, 4, 6, 8. É a interseção vazia. Interseção com C vai ser quem? Vazio com C é o próprio conjunto vazio. Então aqui, ó, foi erro de digitação em alguma parte aqui, tá? Vou colocar aqui a letra E que faltou, vazio, que não tem como, tá? Você, para ter uma interseção, essas letras não tem aqui e esses números não tem aqui, então é vazio. Automaticamente o vazio aqui. Por que vazio? Guardem, o vazio, o conjunto vazio, ele pertence, ele está contido, aliás, desculpa, o conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos. Em todos os conjuntos tem o conjunto vazio. Então a interseção de um conjunto vazio com outro vazio é vazio. Então o conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos. Não esqueça, que nem eu fiz ali, a interseção B é vazio, a interseção com outro conjunto também vai ser vazio, tá? Não pode esquecer disso, o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Ele é um subconjunto de todos os conjuntos, tá bom? Agora nós vamos fazer uns probleminhas envolvendo conjuntos. Aqui a gente usa bem o diagrama de Venn, que facilita muito a interpretação e a resolução do exercício, tá bom? Então, em um colégio, ele tem 100 alunos. 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos sabores? Então, aqui, ó, o total de alunos, total, ele é 100. Esse total nós chamamos de conjunto universo, tá? Universo é o conjunto universo. Então, gente, sorvete de chocolate. Sorvete de chocolate. SCH, sorvete de chocolate. Quantos gostam? 80 gostam de sorvete de chocolate. Sorvete de creme. Quantos gostam? 70 alunos. E dos dois, sorvete de chocolate e sorvete de creme. Dos dois, 60. Ele quer saber quantos alunos não gostam de nada, nenhum dos dois, nenhum sabor. Gostam de nenhum sabor. Ele quer saber isso. Logo no começo, né, as pessoas têm mania de fazer o quê? Eu tenho um total de 100, eu vou somar 80 mais 70 mais 60, né, 130, 210, vou tirar do 100.
Se eu tiro do 100, eu tenho 110. Então 110 não gosta de nenhum dos sabores. Pô, 110 não gosta de nenhum dos sabores? Como é que eu boto 110 não gosta de nenhum se meu total é 100? O negócio fica complicado, né? Por causa disso. Porque tem elementos ali que você somou 2 vezes. Esqueceu de separar. E como é que eu vou visualizar essa separação? Então, olha só. Representei aqui através do diagrama de Venn dentro de um quadrado. Esse quadrado aqui, ele representa o nosso conjunto universo, tá? É o universo, são todos os elementos dentro dele aqui, tá? Dentro dele, do total de 100 alunos, tá? Do total de 100 alunos, eu vou ter os que gostam de sorvete e os que não gostam, tá? É o total deles. Total de 100 alunos aqui, meu conjunto universo. Tá? Então, esse meu conjunto universo aqui, ó, o total dele eu tenho que somar, tem que me dar quanto? 100. Independente do que aconteça. Aqui dentro eu coloco os que não gostam. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, são os que não gostam de nada. Deixei a interrogação. Agora aqui nós temos o sorvete de chocolate, SCH, e aqui nós temos o sorvete de creme, SC. Observe um detalhe, gente. Que detalhe é esse? Toda vez que a gente vai resolver um problema com o diagrama, a gente parte do interior para o exterior, de dentro para fora, tá? Então, de dentro para fora quer dizer da interseção. Eu venho da interseção saindo até chegar o meu lado externo, que é o universo, tá? Então, quem é? Aí ele fala aqui, ó, 60 alunos gostam de quê? De chocolate, sorvete de chocolate e creme. Tá? Se ele gosta dos dois, aonde ele fica? Na interseção, ó. Ele fica aqui. Porque ali no meio, na interseção, que gosta dos dois, tá? Ele gosta tanto de chocolate quanto gosta de creme. Então é a interseção. Eu parto dali, tá? Agora ele diz que 70 alunos gostam do sorvete de creme. 70 alunos gostam de sorvete de creme. Observe, 70 alunos gostam de creme. Mas eu não tenho 60 aqui que também gostam de creme? Então, 70 é todo o meu conjunto, do sorvete de creme, 70. Só que aqui eu já tenho 60. Quanto me resta para 70? Então é 70 menos os 60 que eu já tenho. 10. Então aqui, agora se você somar 60 mais 10, me dá os 70 do sorvete de creme. Tá? Vamos ver esse aqui agora, ó. Sorvete de chocolate, 80. Sendo que tudo isso aqui é 80. Eu já não tenho 60. É 80 menos 60. Quanto? 20. Certo? Então, se eu pegar esse 20 e somar com esse 60, eu tenho os 80 do sorvete de chocolate. A particularidade está em quê? Que 60 gosta dos dois. É a interseção. Os 10 ali gosta apenas ou somente de creme. Lembra disso? Apenas ou somente? Ou então é a diferença? É o 10. E 20 gostam apenas ou somente do sorvete de chocolate, tá? Então vamos ver aqui. Agora, vamos saber do verde, né? Quantos não gostam de nenhum? O meu total de alunos aqui que gostam de sorvete é o quê? É 60 mais 10 mais 20. Vai me dar quanto? 60, 70 com 20, 90. Correto? 90. 90 alunos gostam de sorvete. Certo? Gostam de sorvete. 90 alunos. No total de quanto? 100. Então, se eu pegar 100 menos 90, eu tenho 10 alunos. Me sobram 10 alunos. Esses 10 alunos, o que acontece com eles? Não gostam de sorvete.
Não gosta. Então, essa interrogação aqui é 10. Então, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? 10. Eu até botei aqui que não gosta de sorvete, mas não, que não gosta de nenhum dos sabores. Pode gostar de outro sabor, tá legal? Pode gostar de outro sabor. Então, o raciocínio é esse. De dentro para fora. De dentro para fora da interseção. Se ele perguntasse quantos alunos gostam apenas de creme. Apenas creme. Quantos alunos gostam apenas de creme? 10. Quantos alunos gostam apenas de chocolate? 20. Entendeu? Bem tranquilo. Analise o diagrama a seguir. Ele me deu ali o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E ele me deu aquela parte rachurada ali. Vamos ver. Essa parte aqui representa o quê? Ó, só para relembrar. Aqui dentro, de amarelo, é A interseção B, interseção C. Então, observe aqui, eu tenho a interseção entre os três aqui, correto? Essa parte rachurada, ela também é uma interseção de quem? É uma interseção de A com C. Só que eu tenho um detalhe, é todo ele não. Eles excluíram os elementos que tem o conjunto B. Então, é A interseção B, C diferente do conjunto B. É todos os elementos que tem na interseção de A com C que não tem no conjunto B. Então, qual é a alternativa? Letra C. Então, vamos lá para mais um exercício. Já deixei montado o nosso esqueminha aqui para facilitar. Em uma escola de idiomas que oferece formação para vários tipos de língua, foi feita uma pesquisa para saber o número de estudantes matriculados em espanhol, inglês e alemão e outros idiomas. Os dados foram anotados na seguinte tabela. Tá um pouco, tá pequeno, mas vamos ver. Inglês, 110. Espanhol, 1, 2, 3. Inglês, 110. Espanhol, 84. Alemão, 32. Inglês e espanhol, 30. Inglês e alemão, 20. Alemão e espanhol, 6. Inglês, espanhol e alemão, 2. Outros, 45. Tá legal? Ele pergunta o total de alunos que participaram da pesquisa. Como nós vimos, isso aqui é o nosso espaço, nosso conjunto universo. É o nosso total, é o que ele quer saber. Onde que ele lembra do interrogação? Aquela interrogação para a gente está aqui, ó, 45. Que é outros, está aqui, 45. Então, nós já sabemos que é 45 mais alguma coisa. Tá. O que eu falei da outra vez? Nós vamos vir de dentro para fora da interseção. Então, qual é a interseção dos três? Aqui, ó, inglês, espanhol e alemão. Quantos? 2. Aqui dentro, 2. Próxima interseção. Próxima interseção, ó, alemão e espanhol. Alemão e espanhol está aqui. Quantos são? 6. Lembra? Alemão e espanhol está aqui. 6. Só que eu já tenho 2 aqui. Então, 6 menos 2, 4. Sempre subtraindo. Não pode esquecer. Sempre subtraindo. Agora nós vamos ver. Inglês e alemão. Tem 20. Inglês e alemão tem 20. Eu já não tenho 2 aqui? Tem. Então, aqui fica o quê? 18. Inglês e espanhol, eu tenho 30. Inglês e espanhol eu tenho 30. Aqui eu tenho 2, aqui fica quanto? 28. Agora nós vamos ver alemão. Alemão 32, correto? Quantos eu tenho aqui? Quantos eu tenho aqui no alemão? Alemão eu tenho 18. Com mais 2, 20. Com mais 4, 24.
24 para 32 faltam quanto? Faltam 8. Então, se a gente somar 8 com 20, 28. Com 4, 32. Bateu. Não esqueçam que tem sempre que subtrair o que já tem. Espanhol, 84. Quanto eu tenho aqui? 30. Com mais 4, 34. 84 menos 34, 50. Inglês, 110. Quanto eu tenho aqui? 28 com 2, 30. 30 com 18, 48. 48 para 110. Vai me dar quanto? 48 para 110, 62. Então, aqui nós temos toda a distribuição. Agora, qual é o meu universo? Meu universo é a soma. Então, agora basta somar. Ó, 62 com mais 28, com mais 2, com mais 18, com mais 4, com mais 50, com mais 8, ou mais 45. Isso aqui vai nos dar 217. Letra B. Então, isso aqui é o nosso espaço, é o nosso conjunto universo, tá? É o 217. Então, não esqueçam, todo problema envolvendo isso aí, a gente vem de dentro para fora. De dentro para fora, das interseções até chegar o conjunto universo, tá bom?